E aí, pessoal, para quem está focado nos concursos da FEPESE, o artigo 41 da Constituição é, sem dúvida, um tema quente. A gente vai falar daquela que é, talvez, a palavra mais desejada por todo concurseiro: estabilidade. Mas, já vou adiantando, não é um escudo absoluto, não. Vamos juntos desvendar as regras, os mitos e, claro, as pegadinhas que a FEPESE adora colocar na prova e que podem ser a diferença para sua aprovação. Bom, o nosso roteiro para dominar o assunto é esse aqui. A gente começa entendendo o que é a tal estabilidade, depois vê o passo a passo para conquistar ela, as diferenças cruciais para o estágio probatório e, claro, as situações em que se pode perder o cargo. No final, a gente amarra tudo com um resumo e um teste rápido. Vamos nessa? Muita gente acha que estabilidade é um emprego para a vida toda, que não dá para perder de jeito nenhum. Mas a coisa é um pouco mais complexa. É melhor pensar nela não como uma armadura impenetrável, sabe? Mas sim como um conjunto de regras bem claras que protegem o servidor de demissões sem motivo, de perseguições políticas. É uma baita garantia, sim, mas que vem com condições. Então, vamos direto ao ponto. A estabilidade é um direito absoluto? A resposta é um gigantesco não. E essa, gente, é a primeira grande pegadinha que derruba muita gente. A estabilidade não torna impossível a perda do cargo. Ela apenas diz que isso só pode acontecer em situações muito, mas muito específicas. E a gente vai ver exatamente quais são. É uma garantia, não uma imunidade. E aqui está a definição técnica que a FEPESE adora cobrar. Estabilidade é o direito de permanecer no serviço público. A palavra-chave aqui é serviço, não necessariamente cargo. E essa diferença, acredite, é fundamental para a gente entender outros conceitos lá na frente, como a recondução. E claro, é um direito só de quem é servidor efetivo, ou seja, aquele concursado do regime estatutário. Certo. Então, como é que se alcança essa estabilidade? Definitivamente não é automático. Tipo, passei no concurso, pronto, sou estável. Não! É preciso percorrer um caminho, um passo a passo, com etapas que são obrigatórias. E o detalhe, uma depende da outra. Olha só os 4 degraus que a gente precisa subir. E a palavra mais importante aqui é cumulativos. Tem que cumprir todos os 4, sem exceção. A aprovação no concurso, claro, é a porta de entrada. A nomeação para um cargo efetivo é o que formaliza o seu vínculo. Aí vem os 3 anos de exercício, que é o teste na prática no dia a dia, e por fim, a avaliação de desempenho, que é tipo a chancela final. Se falhar em um degrau que seja, a estabilidade, não vai. Agora, chegamos num ponto que é campeão em confundir a cabeça do pessoal. A diferença entre estabilidade e estágio probatório. Eles acontecem ao mesmo tempo, durante os mesmos 3 anos, mas, acredite, não são a mesma coisa. Entender isso aqui é o que eu chamo de diferença que aprova. Olha bem para essa distinção. O estágio probatório funciona como uma lupa, sabe? Ele está avaliando se a pessoa tem aptidão para aquele cargo específico. Já a estabilidade? A estabilidade é o escudo, a garantia de que a pessoa vai permanecer no serviço público como um todo. Resumindo, o estágio testa a aptidão para a função, a estabilidade consolida o vínculo com a administração pública. Grave essa ideia. Cargo versus serviço. É a chave. Beleza, chegamos no ponto crucial, onde aquela estabilidade que parecia tão sólida pode sim ser perdida. A Constituição é o que a gente chama de taxativa aqui, ou seja, as hipóteses são só essas que estão na lei e ponto final. É exatamente aqui que as bancas, como a FEPESE, montam as suas armadilhas. Então, atenção máxima agora. Gente, sério, presta muita atenção nesse alerta. Por muito tempo, a galera só lembrava das 2 primeiras hipóteses de perda do cargo, mas a Constituição mudou, foi atualizada, e quem não se ligou nisso vai errar a questão de bobeira. Não dá para cair nessa armadilha. E aqui está o quadro completo, para ninguém mais esquecer. São 4 cenários possíveis. A perda do cargo pode acontecer por uma decisão judicial que não cabe mais recurso, por uma falta grave apurada num processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, por um desempenho ruim de forma contínua, validado por avaliação, ou, e essa é a que muita gente esquece, por uma questão de grana, de orçamento, quando o governo precisa cortar despesas com o pessoal. Decore as 4. Ok, mas e se a demissão de um servidor estável for considerada ilegal? Ele tem direitos, claro. E é aqui que entram 2 conceitos que a FEPESE adora misturar para confundir: reintegração e recondução. As palavras até parecem sinônimos, mas descrevem situações completamente diferentes. O ponto aqui é o seguinte: reintegração é sobre desfazer uma injustiça. A demissão foi anulada e o servidor volta para o cargo com todos os direitos, como se nunca tivesse saído.
Já a recondução é um direito de retorno, uma rede de segurança. Pensa no servidor que já é estável, passa em outro concurso, mas não se adapta no estágio probatório do novo cargo. Ele não é demitido, ele é reconduzido ao posto anterior. Uma corrige um erro, a outra é uma garantia. Bom, a gente já viu os conceitos mais importantes. Agora, para garantir que tudo ficou bem amarrado, vamos organizar as ideias com um resumo bem rápido e, em seguida, testar o conhecimento com umas questões no estilo da FEPESE. É a hora de fixar o conteúdo de vez. Esse quadro aqui é ouro puro para uma revisão final. Ele condensa os pontos-chave que a gente discutiu, a diferença entre estabilidade e estágio, as 4 únicas formas de perder o cargo e a distinção fundamental entre reintegração e recondução. Vale até tirar um print para consultar depois. Vamos para o nosso primeiro teste, um cenário que é um clássico de prova. Um servidor que já é estável num cargo A passa num concurso para um novo cargo B. Só que ele é reprovado no estágio probatório desse novo cargo. E aí? O destino dele é a exoneração do serviço público? Certo ou errado? A resposta é errado. E quem lembrou da recondução, acertou. É exatamente para isso que ela serve. Como ele já tinha estabilidade garantida no cargo anterior, ele não é jogado para fora do serviço público. Ele é reconduzido, ele volta para o seu cargo de origem. A exoneração só aconteceria se ele não tivesse esse vínculo estável de antes. Segunda pergunta, essa aqui é para quem está atento aos detalhes. Para demitir um servidor estável por desempenho insuficiente, o caminho é abrir um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, o mesmo procedimento usado para apurar uma falta grave. E a resposta é errado de novo. E essa é uma pegadinha bem sutil. Atenção! Embora nos 2 casos o servidor tenha direito à ampla defesa, os procedimentos são diferentes. A avaliação de desempenho tem um rito próprio, previsto em lei complementar, que é separado do PAD, que serve para apurar infrações disciplinares. São 2 hipóteses de perda de cargo com caminhos processuais distintos. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A aprovação em concursos de alto nível, como os da FEPESE, muitas vezes não é sobre quem estuda mais horas, mas sim sobre quem estuda com mais estratégia. É dominar esses detalhes, é conhecer as pegadinhas da banca. É isso que vira o jogo. Continuem focados e bons estudos!